capítulo 11. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11. Eu peço que os irmãos que acompanhem atentamente a leitura destes 10 primeiros versículos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. De 1 a 10, diz assim a palavra do nosso Deus. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Até aí, meus irmãos, até o versículo de número 10. Meus irmãos, eu não sei se em algum momento da sua vida você já fez a seguinte pergunta: por que a Bíblia existe? Por que a Bíblia existe? Eu não sei se você fez essa pergunta. Se você a fez, eu não sei também com que motivação você fez essa pergunta, mas eu quero dar uma resposta para você a essa pergunta, uma resposta que eu costumo dar em catecúmenos, quando nós estamos preparando pessoas para poderem ser membros da igreja. Nós tratamos de um assunto específico que fala sobre a Bíblia, e surge essa questão: por que a Bíblia existe? E a resposta é simples: a Bíblia existe porque o pecado entrou no mundo. Então, por outro lado, se a resposta para a existência da Bíblia é a existência do pecado, então, do contrário, se não houvesse pecado, não haveria motivo de existir Bíblia. Então, a Bíblia existe porque o homem pecou, contra Deus. Agora, talvez uma outra pergunta que você faz depois dessa: para que existe a Bíblia? A primeira pergunta é por quê? A segunda é para quê? A Bíblia, então, ela existe, e essa pergunta ela tem muito a ver com a primeira. Ela existe para que todos saibam que somos pecadores. Se não fosse a Bíblia, ninguém saberia que é pecador. Ninguém saberia que necessita desesperadamente de um Salvador. Por quê? Porque a Bíblia fala de duas revelações principais. A Bíblia fala da revelação natural. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de nossas mãos. Essa é a revelação natural. Se houvesse somente a revelação da natureza, ela era suficiente para nós sabermos que há um Criador e sustentador de todas as coisas. Mas ela não seria suficiente para poder mostrar ao homem que ele é pecador e que ele precisa de um Salvador. Então é por isso que vem a outra revelação, chamada de revelação especial.
essa revelação especial. É interessante que essas duas revelações principais, a revelação natural e a revelação especial, estão lá no Salmo 19. E a revelação especial fala a respeito da palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, e assim por diante. E a encarnação da palavra é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, é isso. Uma resposta muito simples para essas duas perguntas. Uma advém da outra. Então, a primeira é: por que existe a Bíblia? A Bíblia existe porque o homem pecou contra Deus. Para que a Bíblia existe? A Bíblia existe para mostrar para o homem que ele pecou e que ele precisa desesperadamente de um Salvador. Meus irmãos, a salvação é um dos principais assuntos da Bíblia. É um dos principais assuntos em toda a palavra do Senhor. E eu fico pensando, irmãos, que às vezes a gente fica preocupado com tantas coisas, a gente fica, às vezes até mesmo na Bíblia, a gente fica procurando alguns assuntos que a gente acha interessante e a gente acaba não atentando para os assuntos mais importantes. E a salvação é um assunto importantíssimo. Gênesis 3,15. Ou seja, o homem peca contra Deus no comecinho do capítulo 3. Ele é tentado, ele é seduzido pela serpente, eles caem em pecado, Deus vem ao encontro de Adão e Eva, e quando chega até a serpente, Deus não faz pergunta nenhuma. É interessante que tanto para Adão quanto para Eva, Deus pergunta, e um coloca a culpa no outro. Aliás, Adão chegou até mesmo a colocar a culpa em Deus. A mulher que tu criaste para mim, ela comeu do fruto e me deu, e eu comi também. Aí quando Deus chega para a serpente, que é a encarnação do próprio diabo, Satanás, Deus não faz pergunta nenhuma, Deus decreta a derrota de Satanás através do descendente da mulher. Então, quando nós olhamos para Gênesis 3,15, o que nós encontramos ali? Nós encontramos ali o primeiro evangelho, chamado em teologia de proto-evangelho. Ali é a primeira boa notícia, a notícia de salvação, depois que o homem havia pecado contra Deus. Meus irmãos, em mais de 2000 anos de história da igreja cristã, nunca se abriu tantos trabalhos evangélicos, mas, contraditoriamente, nunca se falou tanto em injustiça da parte de Deus. Esquisito isso. É estranho essas coisas. Ou seja, a despeito de tantos trabalhos chamados evangélicos que se abrem, especialmente no Brasil, nunca se falou tanto da injustiça de Deus. Nas poucas vezes em que Deus não é acusado de injustiça, é porque as pessoas colocam a sua existência em dúvida. É como se dissesse, de duas uma: ou Deus não existe, ou ele existe e é injusto. Coisa absurda, completamente absurda, mas é isso que tem acontecido aí. Irmãos, a descrição em Romanos 10, versículo 2, especialmente o versículo 1, diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, ou seja, a favor dos judeus, do povo de Israel, é para que sejam salvos. Aí Paulo continua: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. O que Paulo está querendo dizer nestes dois versículos, principalmente no versículo 1? Que o seu povo judeu, o povo de Israel, na sua grande maioria, apesar de ter zelo por Deus, não tem zelo com entendimento. E Paulo fala que a súplica a Deus a favor deles é para que eles sejam salvos. Então, se Paulo suplica para que os judeus sejam salvos, é porque eles não eram salvos. E esse assunto, irmãos, é interessante. Por quê? Porque no capítulo 10 nós encontramos ali
a questão sobre a desobediência e a obstinação do povo de Israel. E é esse assunto que introduz a questão sobre se Deus talvez tenha rejeitado o seu povo. Rejeitado o seu povo. E aí que vai estar no versículo de número 1, Paulo falando uma coisa muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Aí eu pergunto, você é povo de Deus? Se é povo de Deus, se é um povo escolhido de Deus, esse povo não pode ser rejeitado. Então, se esse povo não for rejeitado, e não é rejeitado, por quê? Porque Deus, ele não abre mão daquilo que lhe pertence. Então, por que nem todos os judeus são salvos? Porque a grande maioria dos judeus, inclusive da época de Paulo, não era salvo. Tanto é que Paulo fala no texto que acabamos de ler, tá? Que a súplica a Deus a favor deles é para que eles sejam salvos. Nós precisamos entender isso. E infelizmente, irmãos, esse é um dos assuntos mais mal entendidos de toda a palavra de Deus. Pessoas acham que só pelo fato de serem judeus eles são salvos, independente da reação que eles vão ter acerca da pessoa de Jesus Cristo. Isso é uma grande mentira. Uma grande mentira. Tanto é que dia desses nós até comentou, alguém até replicou algo que eu já tinha falado outro dia, né? Então, que por causa de pessoas que entendem desse jeito, houve casos de brasileiros, casais brasileiros, cuja mulher estava grávida. Aliás, se estiver grávida é mulher, né, irmãos? Né? Ou seja, casais brasileiros, da esposa grávida, fizeram um planejamento para que eles viajassem até Israel, para que a criança nascesse lá, porque eles entendiam que nascendo lá na Palestina, automaticamente a criança era salva, independente se ela iria temer a Deus ou não. Olha a que ponto algumas pessoas chegam da má compreensão acerca do que a Bíblia chama de a salvação de todo o Israel. E assim, todo o Israel será salvo. A questão é, o que quer dizer? Quem é esse todo Israel? Quem é esse todo Israel? Meus irmãos, o capítulo 11, nos versos 11, 12, 30 e 31, mostra que a desobediência dos judeus produziu a obediência dos gentios, e que a misericórdia demonstrada para com os gentios é uma bênção para os judeus, de modo que no fim da história, não só a plenitude dos gentios, mas também a salvação de todo o Israel são garantidas. E aí que está, o que é o Israel de Deus? O que forma o Israel de Deus? Ou seja, todo o Israel será salvo. Irmãos, é o que nós vamos ver essa noite. Nós vamos falar sobre a salvação do Israel de Deus. A salvação do povo de Deus, que eu volto a dizer, infelizmente, é muito mal compreendido. São pessoas que acham, e é interessante porque você olha, especialmente nas palavras de Paulo, nos capítulos 9, 10 e 11 da carta aos Romanos, Paulo ele deixa claro, irmãos, que nem todos os judeus são salvos. Aliás, a minoria dos judeus, tanto é que vai aparecer uma palavra aqui, que deve chamar a sua atenção, para mostrar que é a minoria, é a palavra remanescente. A palavra remanescente. Essa palavra remanescente é uma palavra muito importante para poder compreender que o que vai ser salvo do povo judeu é uma parte pequena. E é essa parte pequena do povo judeu que será salva junto com a plenitude dos gentios que vai formar todo o Israel de Deus, que estará para sempre com o Senhor do céu. Então eu quero tratar com vocês sobre isso, a salvação do Israel
de Deus, tirar algumas lições importantes. A primeira, irmãos, também está óbvia aqui nesse texto, é a seguinte: Deus não rejeitou o seu povo. Deus não rejeitou o seu povo. Deus nunca rejeita o povo dele. Aquele povo a quem ele amou desde a eternidade. Daqui a pouco a gente fala um pouco o que representa esse amor eterno, ou esse conhecimento eterno. Garante, irmãos, garante a salvação dessa pessoa que foi amada por Deus desde a eternidade, que foi conhecida por Deus desde a eternidade. Acompanhe comigo a leitura do versículo 1 e também da primeira parte do versículo 2. Nós temos assim na palavra do Senhor. Paulo fala: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Então Paulo já começa aqui, irmãos, a explicar uma pergunta que deveria ser considerada absurda, de Deus rejeitando o seu povo. E ele faz uma pergunta e ele dá uma resposta enfática. A pergunta é: terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Qual que é a resposta enfática? De modo nenhum. De modo nenhum. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar a sua própria pessoa, ele vai dizer que ele é judeu, que ele é da descendência de Abraão, que ele é da tribo de Benjamim. E é interessante que Benjamim, duas coisas importantes sobre Benjamim: um dos 12 filhos de Jacó. Primeiro, Benjamim, ele é um dos 2 filhos da mulher amada de Jacó, Raquel. E quando Benjamim nasceu, Raquel morreu. E Jacó sofreu por ela durante muito tempo, porque ele a amava demais. Essa é a primeira coisa importante sobre Benjamim. Segunda coisa importante sobre Benjamim: Benjamim foi o único filho de Jacó, dos 12, ou se você quiser pegar Diná também, a menina, né, para poder aumentar um pouco o número. Ele foi o único filho de Jacó que nasceu na terra prometida. E Paulo, ele era judeu, descendente de Abraão, e era da tribo de Benjamim. E ele vai pegar o seu próprio exemplo para começar a mostrar o seguinte, para começar a explicar o que é que significa fazer parte do povo de Israel, do Israel de Deus. Para ficar claro, irmãos, que quando a Bíblia fala de salvação de Israel, não está falando do Israel étnico, não está falando da nação, mas está falando do Israel espiritual, está falando da igreja que foi comprada pelo sangue de Cristo. É isso. E ele fala: Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. E essa palavra conheceu, irmãos, é importante isso. Você certamente já ouviu isso, não sei se você lembra, já foi falado várias vezes aqui. Mas a palavra conhecer na língua grega, até mesmo na hebraica, mas aqui língua grega, o significado de conhecer é muito mais além, é muito mais forte do que nós temos costume de dizer. Se você perguntar para mim: pastor, o senhor conhece a cidade de Curitiba? Eu vou dizer para você que conheço. Aí quando você começar a perguntar para mim: então me diz, onde fica isso? Aí você vai falar: pastor, você não conhece, não. Aí você vai chegar à conclusão: não, pastor, o senhor já foi lá 2 vezes, ficou alguns dias lá, mas o senhor não conhece Curitiba. Irmãos, a palavra conhecer na Bíblia é uma palavra que tem um sentido muito profundo de intimidade, de um amor íntimo, de um amor que vai causar transformação no objeto desse amor. Então, quando Paulo fala que Deus não rejeitou o seu povo,
a quem de antemão conheceu, é a quem de antemão amou e salvou. Todas as pessoas que na eternidade foram amadas por Deus, ou já foram salvas, ou estão sendo salvas, ou serão salvas sem nenhuma exceção. Isso é interessante, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que as mães que estão aqui, os pais que estão aqui, como eu sou um pai também, por mais que nós amemos os nossos filhos, nós não conseguimos mudar muita coisa na vida dele, e muito menos nós não temos poder de salvá-lo. Não temos poder. Agora Deus tem. Todas as pessoas que são amadas por Deus são salvas por Deus. Então, talvez você diga, pastor, então eu quero dizer que nem todos são amados por Deus. Irmãos, essa Bíblia é clara. Ela é clara de que Deus não ama a todas as pessoas. É uma das coisas mais duras para se dizer. Só que é a mais pura verdade. Em lugar nenhum você vai encontrar que Deus ama a todas as pessoas indistintamente. Mas a todas as pessoas a quem Deus amou desde a eternidade, e todas as pessoas que hoje são amadas por Deus, é porque elas foram amadas não na história, mas na eternidade, antes que houvesse tempo. E todas elas serão salvas. Vê como você é privilegiado? Vê como você é abençoado? Então, Deus não rejeitou o seu povo, e Paulo começa a explicar o que isso significa, o que significa a salvação de Israel, o fato de Deus não ter rejeitado o seu povo. Ele pega ele como exemplo, para dizer o seguinte: olha, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão amou para salvar. Era isso. Amou e vai salvar todo o objeto desse amor, sem nenhuma exceção. Então, todos os que são amados por Deus serão salvos por Deus. E nenhum daqueles que não foram amados por Deus na eternidade será salvo por Deus. Não para a parte do povo de Deus, mesmo que tenha nascido em Israel, mesmo que tenha nascido em lar crente, mesmo que seja filho de pastor, o pastor mais abençoado da história, não faz diferença. Se ele não foi amado por Deus, ele não será salvo. Pastor, duro isso, né? Depende. Quando eu penso naqueles que não foram amados, talvez seja duro, mas quando eu penso que eu também poderia estar nesse grupo, e eu não estou, pela graça e misericórdia do Senhor, eu falo: eita, isso aqui é evangelho, isso aqui é boa notícia, e eu quero viver daqui até o final da minha vida para glorificar esse Deus que me salvou sem eu merecer, sem eu fazer nada para merecer essa salvação. Então, em primeiro lugar, Deus não rejeitou o seu povo. Segundo, Deus está trabalhando em seu povo e através do seu povo. Deus está trabalhando em seu povo e através do seu povo. Eu não sei qual é o sentimento que você tem pelas pessoas. Eu não sei, você olhando para mim agora, que tipo de sentimento você nutre por mim. Eu não sei que quando alguém fala uma verdade que talvez você não goste, que tipo de sentimento você tem pela pessoa. Ou quando alguém faz uma declaração de amor para você, ou te dá um presente que você não esperava, não sei que tipo de sentimento você tem pela pessoa. Mas o que nós vamos ver aqui agora é exatamente isso. É que Deus usa uma pessoa, ou Deus usa um grupo de pessoas, até mesmo um povo, para despertar sentimentos em outras pessoas. Olha o versículo 2, na parte B, até o versículo 4, acompanhe comigo. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo:
Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Diante de Baal. Uma irmã da igreja essa semana me perguntou sobre a vida de Elias. Isso aqui está em 1 Reis capítulo 19, e eu disse para ela que eu vou responder pessoalmente para ela um trecho ali que ela estava falando, era a dúvida dela, mas eu disse, mas eu adianto para você começar a compreender esses versículos que você está me perguntando, você precisa ler 1 Reis 18 e 19. E curiosamente e providencialmente, Deus prepara para nós hoje esse texto de Romanos capítulo 11, que acaba citando Paulo para poder explicar que Deus não rejeitou o seu povo, como muitas vezes nós temos a impressão de que Deus nos abandonou. Ele vai citar aqui um equívoco de um momento difícil que o profeta Elias passava, depois de uma grande vitória sobre 450 falsos profetas de Baal. Esse homem, ele é jurado de morte pela perversa rainha Jezabel, e ele foge e vai se esconder numa caverna. E lá, o que ele pensa? Ele pensa exatamente como você e eu pensamos quando estamos passando por momentos difíceis. Só pensamos coisa ruim, pensamos coisa que não existe, coisas que não são realidade, coisas que não são realidade. Irmãos, prova histórica do fato de que Deus ainda se preocupa com Israel e não o rejeitou completamente é extraída da história registrada em 1 Reis, capítulo 19, de 1 a 18. Segundo essa narrativa, quando o desconsolado Elias entrou numa caverna do Monte Horebe, o Senhor veio e lhe perguntou, e talvez ele esteja perguntando para você neste momento, ele vai perguntar para você daqui a alguns instantes. Ele perguntou: que fazes aqui, Elias? Elias respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Elias está dizendo o seguinte, que não foi um povo estrangeiro que fez isso, mas o próprio povo de Deus matou os profetas de Deus. E ele continua: e eu fiquei só, e procuro agora tirar minha vida. É isso que ele fala para Deus. Quando Deus veio: o que você está fazendo aqui, Elias? A resposta do Senhor, meus irmãos, inclui essas palavras: conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. 7.000 homens. Os estudiosos dizem que fora mulheres e crianças. E Elias tinha a impressão que só ele havia restado, que só ele havia sobrado. É como se dissesse: olha Deus, o teu povo acabou, só tem eu, então estão querendo acabar com a minha vida também. Aí Deus pega e mostra para Elias algo que os olhos humanos não conseguem mostrar, não conseguem enxergar. Elias, seu bobinho, é como se Deus dissesse: rapaz, nada disso. Além de você, eu reservei para mim mesmo, 7.000 homens que não se dobraram perante Baal, nem o beijaram, que não serviram. Não é só você. Meus irmãos, vai ter momentos, ou vão ter momentos, certamente, que você vai pensar que você está só, que ninguém liga para você, que o próprio Deus te abandonou. Você vai até mesmo, talvez, questionar a tua salvação, a tua eleição e a fidelidade de Deus. Mas Deus é fiel. A obra que Ele começou na sua vida, Ele vai levar até o fim. Ele vai levar até o fim.
E aí Elias ouve do próprio Deus isso. Ou seja, Deus é como se mostrasse um grupo de 7.000 pessoas, pelo menos, que fazia parte ali do remanescente. Remanescente. Aí eu pergunto para você, pastor, talvez você, pastor, mas então eu pergunto para você, você acha que 7.000 pessoas são muitas pessoas? Vamos supor, vamos dobrar por 3 aqui, né? 21.000 pessoas. Ou seja, 7.000 homens, 7.000 mulheres, 7.000 crianças. Muita gente? Depende. Mas se você pegar o total aqui dos israelitas, especialmente daquela época de Elias, isso aqui era um pequeno número, irmão. Isso aqui era remanescente, isso aqui era um pouco. É o que restou. É o que restou. E o povo de Deus sempre vai ser a minoria. Não pense que um dia, em algum lugar, o povo de Deus vai ser a maioria. Nunca. O povo de Deus sempre foi e sempre será a minoria. É por isso que a Bíblia chama de remanescente, chama de topo, aquilo que restou. Aquilo que restou. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos que Deus não rejeitou o seu povo. Em segundo lugar, aprendemos que Deus está trabalhando em seu povo e através do seu povo. Deus preserva para si mesmo, Deus trabalha. Uma coisa importante que você tem que entender, Reverendo Hernandes gosta muito dessa frase, né? Desse tipo de frase de impacto dessa forma. E o seguinte, que antes de Deus trabalhar através de você, Ele vai trabalhar em você. Antes dele trabalhar através de você, Ele vai trabalhar em você. Aliás, Ele já está trabalhando, e por Ele já estar trabalhando, tem muito trabalho que você já tem condições de fazer. Então é só arregaçar as mangas e sair do trabalho. É só orar e falar: Deus, vá comigo, me dê ousadia, me dê sabedoria, me dê humildade para poder fazer a obra que eu tenho que fazer. Em último lugar, irmãos, o que Paulo está respondendo? Que Deus não rejeitou o seu povo. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está aqui tirando uma conclusão equivocada dos israelitas já naquela época do que é que significa o Israel de Deus. O Israel de Deus. E ele pega o próprio exemplo dele para poder começar a mostrar o que é o Israel de Deus. Interessante. E quando ele mostra o que é o Israel de Deus, simultaneamente ele vai mostrando o que não é o Israel de Deus. O Israel de Deus não é cada um dos israelitas sem nenhuma exceção. Tanto é que o próprio Paulo vai dizer, um pouco à frente, que nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem todos os israelitas, os de Israel, são filhos de Abraão. São filhos de Abraão. Então, em terceiro e último lugar, Deus está ainda, tá? E preste atenção nesse ainda, Deus está ainda formando o seu povo através do remanescente. Deus está ainda formando o seu povo através do remanescente. Eu vou fazer uma pergunta para você neste momento. Você fica impressionado com multidões, com grupos grandes? Quando você vê uma igreja, seja ela evangélica ou não, seja ela uma igreja séria ou não, você pensa na sua igreja que é menor e você tem um sentimento que não é legal acerca da sua igreja, não acerca da outra? Eu volto a dizer, não fazendo nenhum tipo de defesa, mas eu volto a dizer, o povo de Deus sempre foi um povo pequeno e sempre será um povo pequeno. Pastor, então, no final da história da humanidade, vai ter muito mais gente no inferno do que no céu? Sem dúvida alguma, muito mais mesmo. Pastor, qual vai ser esse percentual? Não sei. Não sei, porque a Bíblia não diz. Se bem que alguns, de uma forma completamente infeliz, quando fala sobre o arrebatamento, também as pessoas têm dificuldade com esse assunto, tá? Quando fala que um vai estar
no campo, um será tomado e o outro será deixado. Um vai estar no moinho, um será tomado e o outro deixado. Aí acredito que tem gente que chegou à conclusão de que, no final das contas, é 50% salvos e 50% perdidos. Esse texto não está ensinando isso. Esse texto está ensinando, dentro das coisas, que pessoas, quando Cristo voltar, pessoas estarão fazendo a mesma coisa. O casal estará dormindo na mesma cama. Famílias estarão morando na mesma casa. E nem por isso todos terão o mesmo destino eterno. Vai depender do coração regenerado ou não dessas pessoas. Então, para terminarmos, vou caminhar para o final, versículos 5 a 7, acompanhe tudo. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. Os mais foram endurecidos. Até aí. Então está aí. Ou seja, o que é que eu preciso fazer para saber se eu faço parte desse seleto grupo do Israel de Deus? Na verdade, irmãos, o que eu preciso fazer, em princípio, ouvir o Evangelho. Ah, pastor, mas... E depois? Depois que você ouvir o Evangelho, você precisa olhar para os frutos que você está dando. Porque pelo fruto se conhece a árvore. E depois que você olhar para isso, e que você estiver chegando à conclusão de que você é um eleito, que você é um escolhido, o que você tem que fazer? Você tem que, todos os dias, confiar nesse Deus, amar esse Deus, obedecer esse Deus, dar bons frutos, ou seja, praticar boas obras, não para ser salvo, mas para confirmar a sua eleição e a sua salvação. E a eleição, irmãos, que acaba desembocando na salvação, é pela graça. E se é pela graça, não é pelas obras. Não é pelas obras. Uma das coisas mais mal compreendidas da história da palavra de Deus de salvação é isso. Pessoas que acham e que vivem como se a salvação dependesse dela. Quando na verdade a salvação depende de quem nos salvou. Pastor, se depende de quem nos salvou, qual é o meu papel? O seu papel, como eu já disse, o seu papel é dar frutos. O seu papel é evidenciar, através da sua vida, que você é uma pessoa salva por Jesus Cristo. Nada de orgulho, nada de vaidade, nada de achar que você é melhor do que aquele que está lá na sarjeta, de que está lá no mundo. Por quê? Porque é por graça, e não é por obras. A doutrina da salvação do remanescente é ensinada por toda a Bíblia. No tempo de Noé, os muitos pereceram, os poucos foram salvos. O mesmo sucedeu nos dias de Ló, no tempo de Elias também, como acabamos de ver, se deu isso. Anteriormente, em Romanos 9, de 7 a 29, o apóstolo Paulo nos havia lembrado do remanescente nos dias de Isaías. Portanto, não nos surpreende também que no tempo atual, ou seja, na própria época do apóstolo Paulo, que houvesse um remanescente salvo, que Paulo pertencia a esse remanescente salvo. Finalmente, irmãos, nós temos a mais nítida declaração sobre o assunto, vinda da boca do grande mestre. Porque muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Muitos são chamados, poucos escolhidos.
Então, irmãos, a evidência da salvação é algo completamente indispensável. Como nós vimos hoje pela manhã, lá no texto de 1 Pedro, capítulo 2, e eu quero terminar e pedindo para que você abra lá novamente, primeira carta de Pedro, capítulo 2, nós lemos assim, a partir do versículo 9. 1 Pedro, versos 9 e 10, e nós caminhamos para o final. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com que propósito? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Irmãos, há muitos sentimentos que não combinam com o povo de Deus. E um desses sentimentos principais que não combinam com o povo de Deus é o orgulho, é a arrogância. Seja humilde, porque todos nós, sem nenhuma exceção, merecemos estar no inferno. Mas aprove a Deus, pela sua graça e misericórdia, nos conhecer, nos amar antes da fundação do mundo. E esse amor proporcionou o perdão dos nossos pecados, o cancelamento da nossa dívida e a nossa salvação eterna. Que Deus te abençoe.